Olá, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando a tua vida nesse momento de uma maneira poderosa. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de poder voltar a comunicar com cada um de vocês, meus irmãos, amigos, alunos. Que Deus ele esteja abençoando a sua vida, a vida da sua família de uma maneira poderosa. Nesse momento eu vou estar postando aí o comentário da última lição desse trimestre aí da CPAD. Aí estamos finalizando o terceiro trimestre de uma série de lições que nós temos estudado sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Foram semanas de grande aprendizado. Você que acompanhou aí todas as lições, seja aí na igreja em que você congrega, ou através aqui deste canal, certamente você foi muito abençoado, abençoada por Deus. E a lição de hoje nós iremos tratar de um tema, a lição 13 de 25 de setembro de 2022. Nós trataremos aí do tema resistindo às sutilezas de Satanás. Nós vimos durante aí as várias lições, as sutilezas em várias áreas nas quais o inimigo ele tem atuado por meio de projetos, de planos humanos, as sutilezas de Satanás, através aí de vários meios que nós podemos aqui descrever no decorrer das lições. Aí a primeira lição fala dos ataques, das sutilezas contra a igreja, assim, de um modo geral. A segunda lição fala de uma dessas sutilezas, que é a banalização da graça de Cristo. A terceira lição sobre a imoralidade sexual. A quarta, a normalização do divórcio. A quinta, sobre o materialismo e o ateísmo. A sexta lição, nós falamos sobre as ideologias contrárias à família. A lição de número 7, sobre a relativização da Bíblia. A 8, sobre a questão do enfraquecimento da identidade pentecostal. A lição 9, sobre o movimento dos desigrejados. A 10, sobre problemas na prática da mordomia cristã, o mau entendimento do que é a mordomia cristã. A lição de número 11, nós falamos sobre as sutilezas que são armas de Satanás por meio das mídias sociais. A lição passada, a lição de número 12, falamos sobre a questão da espiritualidade sendo desenvolvido através do holismo ou das práticas holísticas. E hoje nós iremos falar dessa lição que vai tratar das sutilezas de Satanás propriamente dito, no sentido de uma atuação mais direta de Satanás, que é o nosso inimigo principal. Bem, o textuário da nossa lição, ele vai aparecer aí na leitura bíblica em classe, portanto só vou lê-lo no momento. Ele diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, que está no livro de Tiago, capítulo 4, verso de número 7. A verdade prática da lição nos apresenta: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Muito importante essa verdade. É uma verdade que eu concordo plenamente com o teor dessa verdade prática, porque ela vem abordar algo que muitas das vezes nós, às vezes até sabemos na teoria, mas na prática nós não vivenciamos. E é muito importante nós entendermos que a vida cristã ela não é feita para ser teorizada, ela é feita para ser vivenciada na prática diária. E quando aqui o comentarista ele coloca essa verdade prática aqui, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Analisando aqui esse texto, essa afirmação, essa
proposição, eu pude chegar à conclusão aqui, e eu escrevi algo para a nossa reflexão, que é o seguinte, que à medida que nós sujeitamos a Deus, o que acontece? O sujeitar a Deus, ele aproxima Deus, ou nos aproximamos de Deus, afasta Satanás e o enfraquece. Então, uma vida de sujeição a Deus aproxima Deus do homem, enfraquece Satanás e afasta Satanás. Porém, uma vida de sujeição a Satanás afasta Deus do homem, e, consequentemente, o homem fica vulnerável, uma vez que afastando Deus do homem, certamente, como a Bíblia coloca, o inimigo, o diabo, ele aproxima-se do homem. Então, a ideia aqui desse texto, que é com base no texto bíblico aí de Tiago 4:7, é resistir, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, essa verdade prática vai colocar que a submissão a Deus é a arma mais poderosa para poder resistir ao diabo. Ou seja, como é que eu vou resistir ao diabo? Através da sujeição a Deus. Então, nós podemos concluir que a sujeição a Deus vai implicar exatamente na resistência ao diabo e a sua consequente afastação, ou afastamento, na linguagem mais correta, e a sua consequente fuga do cristão. Porém, também o contrário é uma realidade. Ou seja, a sujeição ao diabo, ela vai resultar num ato de resistência a Deus e certamente de um afastamento de Deus do homem. Ou seja, ao você sujeitar a Deus, você está resistindo o diabo e afastando o diabo de perto de você. Ao você estar resistindo a Deus, você está se sujeitando ao diabo e afastando Deus de perto de si. Então, isto é algo que deve ser levado muito a sério, porque, queira ou não, se você tem uma vida de constante sujeição a Deus, você estará necessariamente, consequentemente, resistindo ao diabo e ele estará afastando de você. Mas à medida que você se sujeita ao pecado, se sujeita ao diabo, você está resistindo a Deus e afastando-se de Deus, ou afastando Deus de você. Então isso deve ser muito levado em consideração. Indo para a leitura bíblica em classe, aí o Tiago capítulo 4, versos de número 4 ao 10, nós temos aí um texto muito interessante, de uma mensagem muito profunda para a nossa meditação. Aí o primeiro verso do capítulo 4, aí o primeiro verso apresentado na lição, que é o verso 4 do capítulo 4, nos diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essa afirmação aqui de Tiago à igreja, ela traz algo muito importante e também muito preocupante para nós analisarmos a nossa vivência enquanto cristãos. Porque a afirmação de Tiago, inclusive aqui para aqueles que estão dirigindo dentro daquele contexto ali do primeiro século, Tiago ele vai exatamente chamá-los de adúlteros e adúlteras, e apresentando para eles que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E é importante nós observarmos que Tiago aqui está falando para pessoas que se diziam religiosos ou que se diziam cristãos, crentes, que viviam no adultério, vivia, claro, em outras práticas pecaminosas. E a palavra de Deus para essas pessoas e para todos nós na atualidade é que a amizade do mundo é inimizade contra Deus.
Mundo aqui, é bom que se deixe bem claro, não está falando do mundo no aspecto geográfico, no sentido cósmico, não está falando no sentido das pessoas em si. Aqui, mundo, dentro desse contexto bíblico, fala exatamente das práticas pecaminosas. Mundo aqui fala do pecado. E o que o texto está dizendo, que a palavra de Deus ela está nos ensinando nesse momento, é que aquele que se torna amigo do pecado, aquele que vive na prática do pecado, isso significa ser amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Porque não há como servir a dois senhores, não tem como nós agradarmos a Deus e ao mesmo tempo fazermos a vontade do mundo, a vontade da carne. Portanto, é necessário que todos nós entendamos que uma vez que eu quero ser amigo do mundo, da mentira, do pecado, do engano, que eu quero viver na prática do pecado, não tem como eu andar com Deus. Não se pode andar com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Isso tem que estar muito claro na nossa mente, muito claro, porque nós somos tendentes pela o próprio contexto que nós vivemos de século XXI, de secularismo, nós somos tendentes a querer, de uma certa forma, agradar a todo mundo, estar inserido no meio, para não sermos vistos como pessoas à parte, ridículas. Só que o cristão, em todo tempo, ele tem que marcar território, ele tem que marcar qual é a sua bandeira, que é a bandeira de Cristo, não a bandeira de religião. Então não tem como ficar em cima do muro, não tem como ser meio termo. O cristão, a vida do cristão, as suas palavras, as suas atitudes, ela tem que ser sim, sim, não, não. Então não há a mínima possibilidade de ser amigo de Cristo e amigo do mundo ao mesmo tempo. Se você escolheu fazer algumas concessões para obter a amizade, o aplauso do mundo, você tem que estar claro que você se torna um inimigo de Deus. E aí na sequência, o verso 5 diz o seguinte: ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ou seja, aqui o texto e a Bíblia fala em outro momento que o Espírito de Deus, ele tem ciúme de nós, ele geme diante de Deus com ciúmes inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis, melhor dizendo, e diz que ele tem ciúme de nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja de Cristo, ela é uma propriedade única e exclusiva de Deus. Eu já falei num outro momento que o céu, ele é um lugar exclusivo, ele não é um lugar inclusivo que para lá vai todo tipo de pessoa. O céu é um lugar exclusivo. O céu não é um lugar de acepção, não é um lugar discriminatório, no sentido de que é para poucos, no sentido de que tem aqueles marcados ou privilegiados por terem méritos humanos, religiosos, etc. Não. Cristo, ele morreu para todos. Porém, a salvação, ela é oferecida a todos, porque Cristo morreu para todos. Porém, o céu não é para todos. Por que o céu não é para todos? Porque o céu é para aqueles que passaram por Cristo, ou seja, aqueles que se reconhecem pecador e aceitam o sacrifício de Cristo. Então, nesse aspecto, nós chegamos à conclusão de que, pelo menos eu penso dessa forma, que de fato a salvação é para todos, mas todos que passam por Cristo. Como muitos rejeitam a Cristo, nem todos, infelizmente, tomarão posse da vida eterna. Então, nesse aspecto, o céu ele é exclusivo e não inclusivo, porque ele é exclusivo para aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, é necessário que você pense isso, que você pense nisto. Não é bastante ser um religioso, não é bastante ser um líder religioso, ou ter um cargo, ou ter uma consideração por parte do homem e não ser visto, não ser considerado digno de Deus. Isto é muito sério, isso é muito importante e é necessário que nós levemos isso em muita estima. Bem, portanto,
voltando aqui ao comentário do texto, o texto diz exatamente que o Espírito de Deus, ele tem ciúme. Se o Espírito de Deus habita em nós e ele tem ciúme de nós, é necessário que nós escolhamos. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. O verso 6 diz, olha, antes Deus dá maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, àquele que não contenta ou não se sente satisfeito em servir apenas a Deus, mas na sua soberba ele quer também se envolver com o mundo, correndo atrás dos prêmios dessa vida. A Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo, porém ele dá graça aos humildes. Os humildes aqui fala exatamente daqueles que se colocam debaixo da dependência de Deus, daqueles que se humilham diante de Deus, mas essa humilhação é condição necessária para poder continuarem resistindo o mundo, resistindo o pecado e não serem amigos do mundo, ou seja, não serem amigos do pecado, não terem prazer em pecar. Aí o verso de número 7 nos diz o seguinte, sujeitai-vos, pois, ou seja, diante dessa realidade, que não se pode ser amigo de Deus e do mundo ao mesmo tempo, diante da realidade que nós não devemos ser soberbos, mas devemos nos humilhar diante de Deus, diante da realidade que o Espírito de Deus tem ciúme de nós, chega então à conclusão, aí no verso 7, quando diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, que é aí a parte, no caso do texto de Tiago, que é colocado lá na verdade prática, e que também o próprio textual é uma citação desse verso. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Verso 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Ou seja, se você se afasta de Deus, não é que Deus tenha se afastado de você, mas Deus, a ideia aqui de Deus chegar ao homem é chegar no sentido de salvá-lo, chegar no sentido de guiá-lo não só enquanto Salvador, mas enquanto Senhor da sua vida. Mas só é possível Deus ele chegar-nos a nós se nós nos achegarmos a Deus. Que se nós nos afastarmos da vontade de Deus, se nós nos afastarmos do senhorio de Deus sobre nossa vida, infelizmente nós nos manteremos afastados de Deus, e Deus ele não se achegará a nós. Portanto, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, limpai as mãos, pecadores. Qual a ideia aqui? Porque Tiago ele dá essa ordem para limpar as mãos. Tiago aqui, mãos, dentre as várias leituras que se pode fazer, mãos fala de serviço. Boa parte do serviço que nós fazemos, eu creio que quase mais a depender do tipo de serviço que você faz, mas fazendo assim uma projeção, eu creio que mais de 90% dos serviços que nós fazemos, nós o fazemos por meio das mãos. E o que a Bíblia ela quer nos dizer quando ela nos chama a atenção para que nós limpemos as nossas mãos. Limpai as mãos, pecadores. Ou seja, a ideia aqui de limpar as mãos é exatamente termos cuidado com as obras que nós praticamos. Que se a maioria das coisas que nós fazemos é por meio das nossas mãos, aqui está dizendo que nós devemos limpar as nossas mãos, ou seja, deixar de cometer atitudes que sejam vistas como ofensivas, como um pecado diante de Deus. É claro que a ideia aqui de limpar as mãos pecadores, quando fala da mão, desse membro do corpo, mais utilizado para praticar um serviço, mão aqui está tomado no sentido metafórico, representando também não só as mãos, mas aqui também podemos colocar como uma metonímia, uma figura de linguagem, mas representando todo o nosso corpo. Limpar a mão aqui é limpar a nossa mente, a nossa língua, os nossos pés, o nosso coração, o nosso espírito, alma e corpo.
Então esse é o sentido metafórico quando o texto ele nos chama para que o nosso serviço, as nossas atitudes, elas sejam limpas. Limpai, pois, as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, vós que não tem firmeza, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa, purificai o vosso coração. Coração aqui, dentre as várias leituras, fala exatamente da nossa inclinação, daquilo que há de mais profundo em nós, mesmo porque a Bíblia diz que é do coração que procede todas as atitudes do homem, o adultério, o roubo, a mentira, ou seja, a boca fala, o corpo expressa aquilo que está cheio o nosso coração. Portanto, o nosso coração fala das nossas inclinações. E aqui o texto ele cita metaforicamente falando as mãos e o coração para tanto nos alertar quanto às obras que nós fazemos, como também as intenções, aquilo que há no nosso coração, que nós devemos ter cuidado para ter mãos limpas e coração também limpo, para podermos aproximar de Deus, para podermos sujeitar-nos a Deus, para podermos resistir ao diabo, a fim de que sejamos vitoriosos e que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele venha a fugir de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é necessário que nós estejamos atentos a essas verdades que nós temos aqui aprendido por meio aqui do escritor Tiago. Aqui também no verso, na sequência do verso, o verso de número 9, diz o seguinte: esse é um dos textos, dos versos aí da Bíblia que eu mais admiro dentro aí das cartas, que é exatamente quando diz: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E aí, fechando, vem: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Olha que profundidade nós temos nesse texto. Primeiro, o convite aqui é sentir as vossas misérias. Aqui o texto está chamando para que cada um de nós olhemos para dentro de nós. No contexto de Tiago, aqueles irmãos eles viviam espiritualmente. Aqui miséria não é no sentido físico, não que, quem sabe, eles pudessem até estar enfrentando isso, mas na verdade aqui é num sentido espiritual. Quando aqui o escritor apóstolo, ele diz: olha, senti as vossas misérias. Uma das piores coisas na vida do ser humano, enquanto um ser religioso, enquanto um ser de cultura, enquanto um ser que possui a racionalidade, é exatamente não reconhecer o seu estado. Existem pessoas, e isso é natural no ser humano, que ele conhece tudo sobre celebridades, sobre outras pessoas, mas conhece muito pouco sobre si mesmo. Então, uma das coisas mais preocupantes é você não se conhecer, é você não de fato não perceber o estado em que você se encontra. E infelizmente não são poucas pessoas, inclusive cristãos, e aqui repito, esse texto é dirigido à igreja, não é ao ímpio lá fora, é à igreja, ou seja, a todos aqueles que querem servir a Deus, seja congregando numa igreja fisicamente ou não, quem sabe por um motivo não pode congregar num lugar físico, mas o que eu quero aqui chamar a atenção e o que o texto da palavra de Deus nos adverte é a necessidade de sentirmos as nossas misérias. Sentir as vossas misérias. Ou seja, somente percebendo o estado miserável, o estado de calamidade espiritual que nos encontramos, é que é possível nós nos voltarmos para Deus, nos humilharmos diante das mãos de Deus e fazermos resistência a Satanás. Portanto, esse é o convite de Tiago: sentir as vossas misérias. E uma vez sentindo as misérias, o seu estado de dependência de Deus, o seu estado de pecado, de decadência espiritual, e você sabe muito bem, ninguém melhor do que você para analisar o seu estado, para fazer um autoexame. Às vezes nós nos preocupamos muito em aparentar para o outro o que o outro vai dizer de nós, mas ninguém melhor para dizer sobre nós do que nós mesmos.
Então o texto está dizendo, olha, senti as vossas misérias. Depois de reconhecer a miséria em que você se encontra, ele coloca na sequência, e lamentai e chorai. Ou seja, ao invés de rir, ao invés de achar que está tudo bem, uma vez que você reconhece, percebe a sua miséria, o caminho para a restauração, o caminho para você se reerguer é exatamente o caminho do arrependimento. E isso é demonstrado através das expressões lamentar e chorar. Só se lamenta alguém que de fato admite que algo não está bom. Só chora alguém que admite que o momento não é momento para rir. Como diz na linguagem popular, não é um momento para estar com os dentes abertos. Então aqui é necessário que nós entendamos que há momentos que nós temos que reconhecer o nosso estado de miséria e ao invés de estar sorrindo, nós devemos estar chorando, nós devemos estar em pranto, sentindo a nossa miséria, devemos estar lamentando, lamentai e chorai, ou seja, diante das vossas misérias, o certo é lamentar e chorar, porque agir de outra forma é exatamente estar insensível ao seu estado espiritual e aquilo que você tem que fazer, que você precisa fazer para receber da parte de Deus, o único que pode te restaurar. Portanto, lamentar e chorar. E aí, na sequência aí do verso, diz, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ou seja, aquele que reconhece a sua miséria, que lamenta e chora diante da sua miséria, ao reconhecer a miséria, ele vai lamentar, ele vai chorar e ele vai perceber que ao invés de rir, ele deve estar chorando. Converta o vosso riso em pranto. Ou seja, quando você reconhecer a sua miséria, você perceberá que ao invés de estar sorrindo, você deveria estar pranteando. Você deveria estar chorando ao invés de estar rindo, admitindo, reconhecendo o seu estado de miséria e provando o seu verdadeiro arrependimento. Portanto, lamentai-vos e chorai, transforme, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aí aqui fala da tristeza segundo Deus. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus tem que aborrecer o pecado. A Bíblia nos ensina que nós devemos entristecer pelo pecado. Nós não devemos ter prazer no pecado. A nossa alma, ela tem que se entristecer diante da situação do mundo pecaminoso, diante do nosso pecado. E muitos estão pecando e continuam se comportando como se nada estivesse acontecendo. Quantos estão aí com um sorriso no rosto, estão aí vendendo uma aparente felicidade, estão diante dos homens tentando demonstrar que está tudo bem, mas está numa vida de pecado, de prostituição, de adultério, da homossexualidade, da bebedice, do vício do cigarro, das drogas lícitas e ilícitas, comprando e não pagando, vivendo uma vida de mentira, de engano, de falso testemunho, de mentira, de falsidade, de magoar as pessoas, de falta de perdão, mas continua agindo como se nada acontecesse. Continua pregando, continua cantando, continua evangelizando, continua fazendo tudo. E passam como estando kits diante de Deus. Você pode até passar como um santo, como um santa, diante dos homens, mas diante de Deus você já está rejeitado. É necessário que nós entendamos, qualquer coisa que nós fizermos para Deus, vem em segundo plano. Primeiro é você que tem que se apresentar a Deus. E você tem que cuidar da sua vida. Se Deus ele te rejeita, consequentemente, tudo que você fizer para Deus será rejeitado. Porque a primeira coisa, o primeiro ser que tem que ser colocado diante de Deus é o teu ser. Você é que tem que se preocupar em ser aceito diante de Deus e não estar preocupado se Deus está recebendo o teu louvor, a tua oração, a tua pregação, etc. Então muitos, infelizmente,
estão como Sansão, que brincaram com Deus. O Espírito de Deus já se afastou dessas pessoas, mas elas continuam pensando que Deus ainda está com elas. Então tenham muito cuidado, faça uma autoanálise, se coloque diante de Deus, coloque a mão na tua consciência e entenda se, quem sabe, um momento que você está vivendo não é um momento de miséria em que você deve lamentar, chorar, tirar esse riso do rosto e colocar um pranto. Transformar aí mesmo o gozo em tristeza. E aí cumprir o que está no verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Se você precisa ser exaltado, se você precisa ser restaurado diante de Deus, isso nunca vai acontecer se primeiro você não se humilhar. Jamais Deus exaltará alguém que precisa sentir a sua miséria, que precisa chorar, lamentar, transformar o riso em pranto, o gozo em tristeza, se essa pessoa continuar agindo como se nada estivesse acontecendo. Seja ela quem quer que seja pastor, seja padre, seja aí qualquer chefe religioso, não importa. Deus, ele só vai te restaurar quando você admitir que você realmente está num estado de miséria, que você não tem motivo para sorrir, você não tem motivo para estar alegre, mas você tem que transformar o seu riso em tristeza. Você tem que se humilhar diante do Senhor, para que de fato em Cristo Ele te exalta. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a leitura bíblica em classe. E agora nós vamos para o comentário da lição e vermos aí o que a lição ela ainda tem aí para nos apresentar. A introdução. Observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para o qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Então, aqui, nessa última lição, o comentarista ele chama a atenção para o que temos percebido aí em muitos lugares, em muitos meios que se dizem cristãos, é um evangelho diluído, um evangelho que não exige das pessoas renúncia, um evangelho onde quase nada reflete a essência do que é ser cristão, e no lugar disso há uma verdadeira mistura, uma verdadeira Babel, uma verdadeira profanação do que seja o verdadeiro evangelho. E aí o próximo parágrafo da introdução nos diz: nessa lição veremos como a igreja pode resistir à sutileza de Satanás. Para isso veremos que a igreja só será vitoriosa nessa guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento de sua fé e prática, e buscar uma vida cheia do Espírito. Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir um forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória. Então aqui está essa leitura introdutória mostrando a necessidade de nós dependermos de Cristo, do Cristo ressuscitado, para obtermos a vitória, num caso aí, contra o mal. É necessário que a palavra de Deus seja a nossa regra de fé e prática, é necessário que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, e é necessário também que nós busquemos a comunhão, um lugar para podermos desenvolver a nossa comunhão, uma vez que, se há essa possibilidade de congregarmos, de desenvolvermos a nossa formação espiritual, por que não congregar? O primeiro tópico da lição: comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Primeiro subtópico: Cristo Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que quando ele foi pregar para os coríntios, e não só para ele, mas para as demais igrejas, e ele sempre faz questão de dizer isso,
o centro da sua mensagem, o objetivo único da sua mensagem era Cristo. O Cristo ressuscitado. Ele não pregava a si mesmo, não ia pregar sabedoria humana, mas aquilo que ele havia recebido da parte de Deus. Então ele sempre testemunhava sobre isso. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse, em nenhum outro há salvação. Ou seja, Pedro está dizendo que o centro do evangelho é Cristo, porque salvação somente em Cristo. Não é na religião, não é em filosofias e ideologias, em ninguém. Salvação só em Cristo. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. Daí Atos 8:5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, aqui o grande evangelista Filipe, que era um dos 7 diáconos, diz o quê? Que ele lhes pregava a Cristo. Filipe evangelizava Samaria pregando quem? O Cristo ressuscitado. As Escrituras são bem claras, não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceção. Quando um cristão, isso aqui é muito importante, eu até aqui destaquei essa afirmação. Quando um cristão ou igreja, ou seja, seja um cristão individual enquanto igreja, seja a igreja num sentido coletivo, quando um cristão ou igreja se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Isso aqui é muito importante. Quando Cristo deixa de ser o centro na vida de um cristão ou de uma igreja, isso é prova de que ele se afastou da fé. Porque, consequentemente, quando alguém se afasta da fé, ou seja, afastar da fé é se afastar de Cristo. Quando alguém se afasta de Cristo, se afasta da fé, Cristo já não é mais o centro da sua vida, já não é mais o centro da igreja. Isso é muito sério, muito sério. Que nós percebemos aí muitos que se dizem cristãos, muitas igrejas, igreja enquanto organização, é bom que se entenda, quando fala aqui igreja, é igreja organização, muitas organizações que se dizem igreja de Cristo, elas têm usado o evangelho e a Bíblia apenas como um pretexto. Mas na verdade são igrejas que a cada dia estão centradas na sua liderança, nas ideologias humanas, e a Bíblia ela é apenas, quando aparece, como um pretexto. E agora o que vale para comandar a vida da igreja são os caprichos da liderança, as ideologias, as novas, as teologias e teologias que não têm base bíblica. Nós não podemos confundir a Bíblia com a teologia. A teologia séria, ela estuda a Bíblia. A teologia, principalmente a teologia bíblica, não que a sistemática ela não esteja ao lado da teologia bíblica, mas a verdadeira teologia é aquela que tem a Bíblia como um único manual de fé e prática, a única fonte de pesquisa e sustentadora de qualquer ideologia. Se qualquer afirmação, qualquer ensinamento, ele não está 100% respaldado na Bíblia, ele deve ser rejeitado. Portanto, quando o cristão se afasta de Cristo, quando uma igreja se afasta de Cristo, ou seja, da fé, certamente ela é porque se afastou da palavra, está distante da palavra. E uma vez afastando-se da fé, certamente ela está afastada de Cristo. Misericórdia, nós temos que dizer misericórdia. Outras formas de culto que tomam o lugar de Cristo, de outras formas de culto tomam lugar, filosofias, ideologias, passam a ganhar espaço quando o Cristo deixa de ser o centro da vida do cristão, da vida da igreja enquanto instituição. Porque a igreja enquanto corpo, a igreja invisível, a igreja universal enquanto corpo místico, a sua marcha ela é constante, a sua marcha não sofre nenhuma solução de continuidade. Subtópico 2, Cristo o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro lado, jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor.
Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses 2,6. Receber a Cristo como Salvador, mas não andar nele enquanto Senhor, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independentemente da forma ou maneira com que vive. Dois conceitos são básicos para aquele que aproxima de Cristo. É exatamente receber Cristo como Salvador e receber Cristo como Senhor. Receber Cristo como Salvador é reconhecer-se pecador e abrir-se para o sacrifício de Cristo, para a salvação garantida por Cristo. Isso é receber Cristo como Salvador. Mas uma vez que você recebe Cristo como Salvador, necessariamente Cristo ele passa a ser Senhor da sua vida. Não tem como ter uma coisa sem a outra. E ter Senhor, e ter Cristo, ter o Salvador como Senhor, não é apenas seguir a Cristo como Salvador. Não é apenas andar com Cristo, é andar em Cristo. É você estar em Cristo, porque é Cristo que te conduz enquanto Senhor. Então guarde isso no teu coração. Não é possível ter Cristo como Salvador e rejeitá-lo enquanto Senhor. E ter Cristo como Senhor não é apenas andar com Ele, é estar nele, é se diluir nele para ser totalmente dirigido por Ele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí o segundo tópico da lição, comprometimento com as Escrituras. Primeiro subtópico, a Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. No entanto, no entendimento deles, melhor dizendo, a Bíblia contém a palavra de Deus. Contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus ao homem e, como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldarmos pelas Escrituras. Louvado seja Deus. Que tanto de informação maravilhosa. Aqui nos apresenta, nesse subtópico, a Bíblia, a revelação de Deus, mostra a realidade de falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras na atualidade, aqueles que dizem que a Bíblia tem que ser ressignificada, tem que ser atualizada, porque ela é um livro ultrapassado. Porém, a Bíblia, ela é, como diz um escritor, um sábio, pregador, ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E é interessante porque a Bíblia, enquanto palavra de Deus, enquanto palavra revelada, ela não é um livro qualquer. A Bíblia, ela a cada dia, nós temos que entender que a Bíblia ela é atualíssima. Ela não precisa ser atualizada. Uma coisa é nós, de uma certa forma, ao estudarmos a Bíblia, buscarmos o contexto histórico, cultural, etc., para entendermos aquelas palavras dentro daquele contexto e tentarmos transportar isso para a realidade, mas isso nada tem a ver com a Bíblia ser um livro obsoleto. Pelo contrário, há princípios registrados na Bíblia, ou todos os princípios registrados na Bíblia, desde o Antigo até o fim do Novo Testamento, todos os princípios ali registrados, eles continuam em validade, porque são princípios divinos. Nós é que temos que estudar, ter
os mecanismos de estudo para entender o texto dentro do seu contexto e trazer os princípios do texto para a atualidade, mas não que a Bíblia tem que atualizar. E aí no final aqui desse subtópico, o comentarista ele é muito feliz ao afirmar o seguinte: a revelação de Deus ao homem e como tal sempre atualizada. Ele afirma o seguinte, terminando aqui esse subtópico: não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós que temos que nos moldarmos às Escrituras, nós que temos que nos ajustar às Escrituras. Isso para mim é uma palavra muito cara, essa afirmação, porque nós sabemos que a cada dia, em vários setores da vida social e da igreja enquanto instituição não tem sido diferente, é que as instituições, sejam elas religiosas ou não, secular, inclusive a escola, posso dizer isso enquanto professor, infelizmente isso tem atingido não só o ensino fundamental, 1, 2, ensino médio, isso tem atingido a universidade, pelo menos a universidade pública, que a gente percebe aí pelas mídias, e a que eu frequentei durante aí um bom tempo, quase 2 décadas, isso já é uma realidade, ou pelo menos nessas últimas décadas, e mais especial nesses últimos 5 anos, é que de fato as instituições elas têm se adequado, se adaptado ao público que está chegando. Algo que no passado era diferente. No passado, quando o aluno ele ia para a escola, era ele que tinha que se adaptar à escola e não a escola ao aluno. Alguém ia para a universidade, ele tinha que se adaptar à universidade, não a universidade ao aluno. Alguém quando vinha congregar numa igreja, no sentido institucional, organizado, uma organização, essa pessoa ela tinha que se adequar àquilo que já estava ali. Mas agora não, com o passar do tempo, nós temos percebido que muitas igrejas evangélicas, de modo geral, muitas religiões, elas têm adequado aos seus fiéis, aos membros, aos adeptos, para poder conquistá-los, para aumentar ali a clientela, entre aspas. Mas só que isso é muito perigoso. Você tem que entender que quando você é alcançado pelo Evangelho, é você que tem que se adaptar ao Evangelho. É você que tem que se adaptar à nossa regra de fé e prática, que é as Escrituras, e não o contrário. Então, todos aqueles que tentam adaptar o Evangelho à vida do público, aqueles que estão chegando, estão se afastando da fé e Cristo não está sendo o centro da igreja. Então você que foi chamado para ser líder, para ensinar, para pastorear, a tua responsabilidade diante de Deus é exatamente levar aqueles que estão vindo à igreja, que estão sendo alcançados por Cristo, exatamente a serem confrontados com as Escrituras. E é eles que têm que se adequar às Escrituras e não o contrário. Porque hoje, por exemplo, na escola, no meu caso, que eu trabalho com alunos do 6º ao 9º ano, porque a gente percebe que a cada dia a escola ela está enfraquecendo, o professor está perdendo a autoridade, o professor ele gasta mais tempo tentando educar aluno, que é a obrigação dos pais e não da escola, que uma coisa é ensinar, é educar, e isso é obrigação, não é dos pais, mas numa aula de 45 minutos, no mínimo, pelo menos isso acontece comigo, no mínimo, você gasta aí mais da metade da aula tentando educar aluno, e o tempo que você gasta para ensinar é o mínimo possível. Eu diria que dificilmente um professor consegue ensinar mais de 1/3 do tempo. Dificilmente ele aproveita mais de 1/3 do tempo para poder ensinar, ser um facilitador, um orientador do conhecimento. 2/3 da sua aula é para tentar educar filho mal educado, de pais que perderam totalmente o controle sobre os filhos, e inclusive por causa da interferência do Estado, da interferência de ideologias que têm tentado a cada dia mais enfraquecer a autoridade dos pais e, consequentemente, os pais, ao perderem a autoridade sobre os filhos, a escola também perde a autoridade sobre os seus alunos. Isso é muito preocupante, mas só que isso não tem acontecido só no meio educacional.
Isso tem acontecido em todas as áreas da sociedade, inclusive na área religiosa e mais especificamente na igreja evangélica, na igreja cristã, é claro, com as raras e honradas exceções de alguns líderes que ainda conseguem ainda conseguem trazer o evangelho do confronto, o evangelho da renúncia, o evangelho da cruz de Cristo. Igrejas que ainda não se afastaram de Cristo e que a palavra de Deus, que Cristo ainda continua sendo o centro. Louvado seja Deus por esses que assim ainda permanecem na fé. Louvado seja Deus. Portanto, aí nós temos essa afirmação, essa verdade muito interessante quando apresenta aí o Salmo, colocando o Salmo, por exemplo, 119, verso 105, e outros salmos que colocam a palavra de Deus como lâmpada para os pés, luz para o caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esses textos aí inseridos no Salmo 119, eles são textos muito importantes para a vida da igreja, para nós entendermos que nós é que temos que nos ajustar à palavra de Deus, e não a palavra que tem que ser ressignificada, atualizada. O subtópico 2 desse tópico, Bíblia, regra de fé e conduta. Está basicamente dentro do que já falei. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte, não as fontes ou uma fonte. É a fonte de valores éticos e morais, éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria se as Sagradas Escrituras não orientassem sobre eles? Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero, aí eu acrescento a homossexualidade, o furto, a mentira, etc., são práticas danosas que corroem e destroem um modelo de família idealizada por Deus. Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas, não só sobre isso, a família, mas sobre toda a conduta cristã. Agora eu chamo a atenção aqui para duas coisas que para mim são muito importantes nesse tópico. Em primeiro lugar, é mostrar que a Bíblia, quando o comentarista coloca que quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela deixa de ser a nossa regra de fé e conduta. Isso é muito importante, porque eu quero deixar bem claro que nós não deveremos querer cobrar de uma pessoa que não é cristã, que não tem um compromisso com Deus, que a Bíblia seja um livro de regra e fé e prática para ela, que seja uma autoridade divina para ela. Mas para nós, enquanto cristãos, se você diz ser cristão, não é possível ser cristão e não ter a Bíblia como um manual de fé e prática. É impossível. Então, para nós que temos conhecimento de Deus, que fizemos um compromisso com Deus, a Bíblia é a nossa única, não é uma regra, é a única regra de fé e prática. E uma outra observação igualmente importante aqui também nesse tópico aqui, e que devemos estar atentos, é que a Bíblia, enquanto fonte de fé, regra de fé e prática, é ela que norteia os valores éticos e morais, como também espirituais do cristão. Ou seja, a nossa conduta ética, moral e espiritual não é religião que vai definir, não é o homem que define, é a Bíblia Sagrada. É o próprio Espírito de Deus que atua nas Escrituras e em nosso espírito. É que diz como deve ser a nossa ética, a nossa moral e como devemos desenvolver a nossa espiritualidade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí o comentarista aqui nesse tópico, ele fica dizendo que sem a mediação das Escrituras, nós estaríamos desnorteados na nossa caminhada cristã. Por isso é importantíssimo nós sempre buscarmos orientações na Bíblia para a nossa conduta cristã. O tópico 3, comprometidos com uma vida cheia do Espírito. Primeiro subtópico desse penúltimo tópico.
o Espírito Santo no plano da redenção. O Espírito Santo, quem conduz o homem, é quem conduz o homem a Cristo. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, isso claro dentro do contexto, mas pelo Espírito de Deus. Em outros momentos a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quem converte o homem, quem salva, quem transforma, quem regenera o homem é exatamente Cristo por meio, e essa obra de Cristo é aplicada por meio do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática, o viver dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda nas fraquezas, é o Espírito Santo que intercede por nós, é o Espírito Santo que nos ensina a orar, é o Espírito Santo que nos faz lembrar as Escrituras quando nós lemos, é o Espírito Santo que nos orienta, que comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem ocupa o lugar físico de Jesus. Quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele prometeu enviar outro para estar no lugar dele, que é exatamente o Consolador, o Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu nos capítulos 6, 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ter consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que Cristo pôde vencer a lei do pecado e da morte. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer o desejo da carne. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. O que é que o comentarista aqui, citando aqui os textos, ele está falando? Que é possível alguém conhecer sobre a obra de Cristo, conhecer sobre o que é certo, o que é errado, ter consciência que deve lutar contra o pecado, etc. É possível o cristão ter conhecimento disso tudo, mas se ele não tiver o Espírito de Deus na sua vida, se não for pela ajuda do Espírito Santo, isso ficará apenas na teoria, mas na prática ele não terá força para vencer o mundo, para vencer o pecado, porque isso não é possível se não recebermos a ajuda do Espírito Santo, que começa desde a aplicação do plano da redenção na nossa vida, quanto a nossa força, a direção, o direcionamento e a força que nós precisamos para dia a dia andar com Cristo, a não andar segundo a carne, a dizer não para as coisas da carne, para discernir as sutilezas de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o segundo subtópico desse tópico, a vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo e temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impureza. Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como viver vitorioso no Espírito. Louvado seja Deus. Aqui fala da necessidade de uma vida cheia do Espírito. Por quê? Porque a obra do Espírito é uma obra que ela é feita no interior do crente e o próprio nome Espírito Santo já mostra a sua missão. O Espírito Santo já mostra a natureza, a sua essência. Se o Espírito é santo, onde ele habita se torna santo. Então não é possível ter o Espírito Santo de Deus na vida e viver uma vida em pecado. Isso é contraditório, isso é um paradoxo. Como dizer ter o Espírito Santo na vida e não estar vivendo uma vida de santidade? Isso é impossível, porque o Espírito Santo ele é santo, ele santifica todos aqueles que são guiados por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Além de nos conduzir, nos capacitar, ele também nos torna forte para vencermos as astutas ciladas do diabo. E por fim, o último tópico, procurei andar o mais rápido possível para não ser enfadonho no tempo, já estamos quase atingindo aí
60 minutos, 1 hora. Então, o último tópico, comprometimento com a igreja local. Aqui fala de algo também muito importante, ou seja, que há a necessidade de desenvolvermos a nossa comunhão no lugar físico, uma vez que nós somos seres sociais. E se cada indivíduo que pertence a um grupo social, ele tem o seu lugar de socialização, de reunião, por que não temos o nosso lugar de reunião, de aprendizado, de crescimento espiritual, de compartilhar, de fortalecermos a nossa comunhão, a nossa fé? Daí é indispensável termos um lugar para congregar. É claro, muitos não têm essa felicidade, essa oportunidade e não deixam de ser igreja, mas aqueles que têm, que o podem fazer, mas que deixou de fazer por questões de, quem sabe, de rebeldia, de indisciplina, por questão de achar que não há um lugar perfeito, na verdade é porque de fato onde o homem chega, por ele ser imperfeito, o lugar se torna mais imperfeito. Então você tem que entender que o defeito do lugar onde você congrega é exatamente você. Você faz parte do problema. Você faz parte do defeito. Porque você foi chamado para somar, para poder viver uma vida diferente e contribuir também com a sua individualidade enquanto pessoa transformada, enquanto sal da terra, luz do mundo, que ilumina não só lá fora, mas dentro também do ambiente que nós estamos construindo enquanto igreja militante, igreja aqui que está militando aqui na terra, que está mudando para cada dia mais parecer com Cristo. Bem, então, comprometimento com a igreja local. Primeiro subtópico, a igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também foi enfatizado. Na metáfora dita por Paulo no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano, separado desse, perde a sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja, enquanto corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio ou uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Aqui, quando nós usamos aqui, a lição usa o termo desigrejado, eu quero fazer uma ênfase, não o desigrejado no sentido de que alguém não tem onde congregar ou não pode congregar, não é nesse sentido. Porque existem muitos que podem ser desigrejados no sentido físico, formal, institucional, mas ser igreja de Cristo, mesmo sendo considerado por outros como desigrejados. Mas existem muitos que, inclusive, podem estar frequentando a igreja ou não e serem verdadeiramente desigrejados, porque não pertencem ao corpo de Cristo. Então, a ideia aqui do desigrejado, em primeiro momento, ela tem que passar no sentido de alguém que não está ligado ao corpo invisível, ao corpo místico espiritual de Cristo. Porque uma vez estando desligado do corpo espiritual, você também está desligado no sentido de fazer parte, de fato, daqueles que, de uma forma verdadeira, congregam numa igreja visível local. Entende? Então, nesse sentido. Então, não faz sentido alguém ser igreja sem estar na igreja. Ou seja, ser igreja de Cristo sem estar no corpo espiritual de Cristo. Não faz sentido estar numa igreja local quando de fato ainda não se nasceu de novo. Também não faz sentido porque continua desigrejado, continua fora do corpo. E Jesus só reconhece como filhos aqueles que pertencem ao seu corpo espiritual, acima de tudo, é claro, não desprezando a necessidade de socialmente nos congregarmos enquanto igreja local. E por fim, o último subtópico, o lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar um templo.
Um templo pode ser uma estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolo e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como um corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como no corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Ninguém pode estar no corpo espiritual de Cristo como inútil, sem utilidade, porque aquele que não tem utilidade, ele está morto. E uma vez estando morto, a Bíblia diz que esse membro é lançado fora. Em Cristo você recebe vida, em Cristo você é fortalecido. Não estou ignorando que nós enfrentamos dificuldades, estamos sujeitos ao pecado, mas em Cristo nós somos transformados, em Cristo nós somos restaurados para que nós possamos dar frutos para a glória de Deus. Portanto, um desigrejado é alguém que por alguma razão não consegue exercer sua função de membro do corpo espiritual de Cristo. Louvado seja Deus. Bem, por fim, vou ler aqui a conclusão. Espero que tenhamos já tido aí um alimento sólido, entendeu? Para nós nos alimentarmos e entender que aqui tem algo na lição do professor, antes de ler a conclusão, aqui no auxílio teológico, que fala algo muito interessante da ideia do compartilhar a vida, no caso, cristã na igreja local. Mostra que nós pertencemos um ao outro e por fato de nós sermos membros do corpo de Cristo, nós precisamos um dos outros. Daí a necessidade de estarmos unidos no sentido físico também. E essa mútua confiança inclui a abnegação, suprir a necessidade um do outro. Portanto, para a igreja local, enquanto instituição, aqui estou falando, ela não pode se resumir a um clube onde cada associado é tratado de acordo com a sua cota, de acordo com a sua posição social. Isso pode ser tudo, menos igreja. E por fim, a conclusão. Chegamos ao final dessa lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e auxiliador da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos sido grandemente abençoados por meio dessa lição e das demais, que você continue aí acompanhando o nosso trabalho. Próxima semana já temos aí uma nova lição, que você continue acompanhando o nosso trabalho, divulgando aí os nossos vídeos, convida pessoas aí, seja aí um batalhador por essa causa, convide pessoas. Eu faço esse apelo para você que admira o meu trabalho. Eu faço um apelo, convide pessoas aí para se inscreverem no nosso canal. Vocês percebem que eu não faço assim nenhuma propaganda, nenhum videozinho de chamada convidando. Talvez eu tenha até que fazer isso. Vou até pensar em pedir um colega que entende aí dessa questão de mídias, entende mais, para me auxiliar nessa questão. Mas enquanto eu não faço isso, eu peço a você, seja um divulgador desse trabalho. Eu creio que vocês tenham observado aí a seriedade que é o nosso trabalho. É um trabalho, hoje ouvindo falar de um vídeo meu, aí eu já percebi que esse canal já tem uns 5 anos, se não me falha a memória, já quase 5 anos aí funcionando, já é um tempo considerável. Então, você seja aí um divulgador do nosso trabalho, um trabalho que já tem quase 5 anos, 4, 5 anos. Ainda temos um número bem tímido de inscritos no nosso canal. Então peço a você que seja um divulgador, um propagador da palavra de Deus. Se de fato você confia no nosso trabalho, toma aí o compromisso de chamar o maior número de pessoas para se inscrever no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos, comente se for necessário, mande perguntas, que eu estou à disposição para responder. Também mande críticas também. Que Deus nos abençoe, um abração, que Deus abençoe você e sua família, que você continue vitorioso, você que quem sabe tem afastado do Evangelho, dos caminhos do Senhor, volte-se para Cristo. Jesus te ama,
Talvez o homem ele tenha te decepcionado, a religião tenha te decepcionado. Quem sabe você está incluído aí no rol dos chamados desigrejados, mas não se afaste de Cristo. E dentre toda igreja enquanto instituição, ela tem problema, mas certamente tem algumas que tem menos problema. Procure aí não uma igreja perto da tua casa, mas procure uma igreja perto da palavra, perto das escrituras, ainda que você, quem sabe, tenha que andar a pé durante horas, ou quem sabe, se você tem condição, pagar aí um Uber, ou colocar combustível no teu veículo, ou ir de bicicleta, a cavalo, seja lá, entendeu? Mas invista na tua formação espiritual, invista na tua alma, porque certamente isso não tem dinheiro que compra, ok? Que Deus te abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor, que Deus te abençoe de uma maneira poderosa. A cada dia eu convido a aproveitar o momento, esse fim de semana, nós teremos aí uma conferência evangelística na Igreja Batista Getsemane, ali na Rua Jorge Storos, ali no centro aqui de Vitória da Conquista, e você que puder ir, é o nosso convidado. Nós teremos ali 2 dias ali de festividades, 2 dias ali de concentração, de conferência, no sábado a partir das 19 horas, 19h30, e no domingo às 18 horas. E se não dá nessa semana, você pode ir no outro momento, ou ir em qualquer uma igreja aí que esteja perto da palavra, para ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e a paz do Senhor.